Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse vestido de boneca, tá? Então pega teus fios aí das cores que tu quiser, os teus enfeites, tá? Botõezinhos, pérolazinhas, o que tu tem aí, o que tu quiser, a tua boneca, muito importante. Pega teu cafezinho, teu chimarrão, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Vamos começar o nosso vestido com Cleia 5, né? Tá? Usando Cleia 5. Essa aqui não tá inteira, mas é a Cleia 5, tá bom? E vamos fazer 50 correntinhas, tá? Usando agulha 1,5, tá bom? 50 correntinhas, 50 cadenitas. Agora contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como na volta no gantillo, como laçada na agulha. Vamos fazer um ponto aqui. Esses três já valem por um ponto, tá? Duas correntinhas, pula um ponto, tá? Vamos no próximo, a mesma coisa, de 2 em 2, tá? Ó, 2, 2, 2 cadenitas e salta um, deixa um sem nascer, no outro 2, e assim até o final da carreira, tá bom? Olha como ficou de 2 em 2, de 2 em 2 juntos, né? Deixando um espaço, duas correntinhas, 2 juntos, duas correntinhas com um espaço na correntinha. E aqui tem 23 espaços, tá? 23 de 2 e 24 de 2 pontos, tá? 23 espaços de cada um de duas correntinhas, né? E 24 vezes de 2 pontos, tá? Eu virei 3 aqui, mas utilizei aquele primeiro que a gente não conta, tá? Lembram que quando a gente começa, né? Vamos dizer assim, o primeiro a gente faz isso aqui e eu não conto esse. Eu conto aqui 1, 2, 3, né? Esse eu não conto, mas aqui eu utilizei ele, tá bom? Então deu 23 espaços aqui de duas correntinhas, bem entre 3 espaços de 2 cadenitas e 24 de 2 pontos, que depois a gente vai, na hora de fechar, vamos ter mais um espaço que são 24 também, tá? Ok? Na hora de fechar, né? Tá? E lembrando que a tex é 196,7, a tex do fio, latex 196,7, ok? Sobe duas correntinhas, tá? Vamos fazer aqui junto 2 pontos e duas correntinhas, 2 cadenitas. E aqui vamos fazer um leque de 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos, um abanico com 2 varetas, 2 cadenitas e 2 varetas. Aqui separação de 2 cadenitas, mais um leque, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos, ok? 2 correntinhas e assim até o final da carreira, que agora não é volta, né? Já que a gente não fechou ainda, não está cerrado, assim que não é uma vuelta, é uma solamente ida. E na outra ponta colocar 2 pontos igual aqui, tá? Na outra origem, na outra ponta, 2 pontos, 2 varetas. E vamos trabalhar assim, tá? 2 cadenitas, um abanico com 2 varetas, 2 cadenitas e 2 varetas, ok? E
E vocês vão aí curtindo, compartilhando, né? Não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Se inscrever no canal, que isso aí é muito importante pra gente, tá? Que tu curta, que tu te inscreva, aí que decida se te gusta, para que uno sepa, ok? E siga adelante com os de Deus, tá bom? E faz isso, tá? Quando tu entrar num canal de que tu assistir alguma coisa, que tu gostar, algum vídeo, alguma coisa que te interesse, curte, tá? Te inscreve no canal, é muito importante para todos nós, ok? E lembra que tem vídeo novo toda semana, não esquece disso, tá? E mais roupas de boneca, é só tu clicar no link na descrição. E no canal tem de tudo um pouco, ok? E vamos trabalhar assim, só leques, solo abanicos. Os dois pontos no final e 2 pontos no começo. Novamente, 2 cadenitas, 2 correntinhas, vira, 2 pontos aqui juntos, né? A correntinha já forma o primeiro, tá? E 2 correntinhas, 2 cadenitas e novamente aqui nesse espaço, vamos colocar mais um, tá? Mais um leque, mais um abanico. É nesse espaço, ó, é no primeiro espaço, ok? E vamos seguir assim agora, leque sobre leque, abanico sobre abanico. E vamos seguir assim até outra ponta, ok? Até o final, tá? Que por enquanto não é em volta. Vou botar aqui. Por enquanto não é em volta, porque a gente não fechou, né? Tá joia? E vamos continuar assim, ok? Leque sobre leque. Agora vamos terminar aqui com 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, que é o último leque, o último abanico. Lembrando que eu só usei essas correntinhas daqui, tá? Depois foram só aqui, um em cima do outro, leque sobre leque, tá? Aqui no começo eu fiz a mesma coisa, né? Aumentei um leque aqui, um abanico, nessas cadenitas. Assim que vamos fazer igual aqui, tá? 2 cadenitas, 2 correntinhas. 2 correntinhas e os 2 pontos. Vamos fechar com ponto baixíssimo, com o ponto deslizante, tá? Aqui vamos fazer outro leque, outro abanico. Então eu vou voltar aqui ó, virei o trabalho, fechei, virei e um ponto baixíssimo, um ponto deslizante para trás, volvemos. E agora vamos fazer um leque aqui, tá? Um abanico. Seria 1, 2 e um abanico aqui, um leque aqui no meio. Só isso, tá? Não tem. Se tu quiser continuar, tá? Subir aqui pode, mas agora nós não vamos utilizar esse aqui, tá? Não vamos. Aqui é só leque sobre leque, tá bom? Abanico sobre abanico, tá? 2 correntinhas. Agora vamos em cima do leque, em cima
em cima do abanico. E vamos fazer, vamos trabalhar algumas carreiras assim, tá? Algumas voltas agora, né? Assim, quando chegar aqui, fecha com ponto baixíssimo, tá? Daqui pra cá, sobe e continua, tá bom? Então, vamos fazer algumas carreiras assim, só com leque sobre leque. Algunas vueltas solo con abanico sobre abanico. E não tem nada de câmbios, tá? Não tem mudanças aqui, tá bom? Solo isso. Essa linha fininha, né? Tu pode usar a Anne também, tá? A Anne tem a Tex um pouco mais, né? 295. Essa aqui, ela é um pouquinho fininha, é uma linha que não tá, assim, as pessoas às vezes as amigas estão falando que não estão encontrando, né? Então, tu pode usar a Anne, tá? Aqui, na parte dos leques, tu não precisa diminuir. Ou seja, não precisa diminuir o tanto de leques. O que tu tem que diminuir com a Anne, que a Tex é um pouquinho mais, é aqui na cintura. Claro que tu tem que estar sempre com a tua boneca, tá? Sempre com a tua muñeca cerquita, para ver se está bem aqui na cintura, tá? E também a lo largo, no comprimento dela, para ver se está certinho, tá bom? Então, vamos trabalhar assim, só assim agora, com leque sobre leque, tá? Vamos fazer algumas carreiras assim, tá bom? Não tem mudança por agora, tá bom, gurias? Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhando. Ó, fizemos aqui depois de fechar, fizemos 4 carreiras, né? Tá? Depois que cerramos, fizemos 4 vueltas, 4 voltas, ok? Sobe 2, né? Que aqui já tinha subido uma. Vou fazer novamente aqui. E vamos aumentar o leque, tá bom? Fazer mais abanicos. Assim que vamos fazer 2 cadenitas mais, 2 varetas mais. Então, o aumento tá aqui. Faz 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos. Ou seja, 2 varetas, 2 cadenitas, 2 varetas, 2 cadenitas e 2 varetas. Ok? No próximo, vamos fazer sozinho, tá? Esse próximo aqui não vai ter aumento. Ó, então vai ser só abanico solo. Abanico sobre el abanico. Um leque sobre leque, ou seja, um leque normal, tá? 2 correntinhas. O próximo. Por isso que tem que ficar em números pares, tá? Não importa se ficou 24, 26, 28, 22, não importa, tá? O que importa é que tem que ficar em números pares os leques, ok? Pra dar certinho aqui, tá bom? Então, tem que ser números pares, tá? Aqui, 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Tá? Então, o aumento tá aumenta um sem aumento e aumenta o outro, tá? Não tem dificuldade, né? Vamos trabalhar toda essa carreira assim. Um leque sozinho e o outro com aumento, tá bom?
Não é difícil, né? Esse aqui tem o aumento, ó. É só ter paciência que tu vai ver que tu vai gostar de trabalhar esse vestido. Tá joia? Então, é assim, ó. Ok? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar agora só os leques, tá, gente? Leque sobre leque. Abanico sobre abanico. Cerrando. Agora, leque sobre leque, tá? Vamos trabalhar assim, ok? Subindo dois, que já forma um ponto. Bom, aqui tem 10 carreiras, né, de leques, ou seja, aqui, ó, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na oitava, na sétima a gente aumentou, né, fizemos a base pro aumento. Na oitava, aumentei, né, ó, na oitava ficaram 2 leques aqui, tá, então na sétima fizemos aqui 50 correntinhas. Aqui, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos, mais um ponto de separação na correntinha, tá? Cada 2, ó, 2 correntinhas aqui, uma correntinha de separação e 2 juntas. Aí começamos com o leque, né? E depois fechei, tá? Então aqui tem um total de 10 carreiras, tá? De leques. Ok? Lembrando que tem que ter número par, tá? Eu deixo o ímpar aqui, ó, até fechar, porque aqui tem mais um, ok? Então, aqui ficaram em número ímpar, tá? Aqui aumentou um, ficaram números pares, depois que fecha, tá bom? Tem que pensar isso antes, tá? Lembrar bem, né? E sempre dar uma olhadinha, ver se não tem nada de erro, se fez certinho. Aí fechar com ponto baixíssimo, ok? Agora vamos aumentar novamente, sobe 2. Tem que fazer aumento agora que já tá bem pertinho de terminar, né? Então, é a parte aquela que fica mais repolhudinha, né? Tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa, vamos fazer, ó, a mesma coisa que aqui, ó, tá? 2 correntinhas, 2 correntinhas, 2, tá? Então, os 2 pontos, 2 varetas, 2 cadenitas, 2 varetas, 2 cadenitas e 2 varetas. Que na outra carreira vão formar 2 leques, 2 abanicos depois, igual hicimos aqui, ok? Pero van a ser toda em todos os abanicos, em todos os leques agora vai ter esse aumento, tá? Ó, vamos fazer em todos. Depois, na outra carreira, só seguir os leques, os abanicos, tá? E a tua boneca sempre por perto, tá? E também, outra coisa, tu vai fazer a altura que tu quiser. Então, esse nosso, tô fazendo assim. Se tu quiser mais comprido, tu vai fazer. Se tu quiser mais curto, tá? Se quiser mais largo ou mais curto, queda tu como tu quieras, ok? A tu gosto, tá? Ó, então aqui vão ser todos assim, tá? Ó, todos.
Então, vai aumentar um leque, os leques aqui, 2 leques aqui, 2 leques aqui, 2 aqui, 2 abanicos, 2 abanicos e 2 abanicos. E assim toda a volta, ok? Sempre em cada um vamos fazer isso. Em cada um deles, em cada leque, vamos fazer esse aumento, tá joia? Ó, só fazer mais 2 correntinhas depois do leque, né? Mas vai ser em cada um, em todos, ok? Chegando aqui no finalzinho. Ó, toda assim, né? Dá uma olhadinha, ver se não ficou nenhum para trás, sem fazer. Então, todos, tá? Todos os leques, todos os abanicos, agora assim, para ser dos, ok? E essa carreira aqui vai ser toda assim, depois só leque sobre leque, tá? Abanico sobre abanico. Ok? E voltando a falar do foco que não pode ficar muito perto, tá bom? Senão sai o foco e essa câmera é meio complicada. Toda assim, toda a volta assim, sem mudança. Aqui aonde em cada leque vamos formar 2, em cada abanico tendremos 2 más, ok? E vamos trabalhar assim, agora. Trabalhando, ok, gurias? Assim, vocês viram que não tem dificuldade, é só os aumentos dos leques, né? Tá? Ó. E a outra carreira, depois é só seguir os leques. Tá bom? Vamos trabalhar então. Aqui sempre com ponto baixíssimo, o final, né? Ó. Tá? Com o ponto deslizante. 1, 2. Ó. Depois do aumento, eu fiz 2 carreiras a mais, tá? Ou seja, depois que eu dei espaço para 2 leques, depois que eu dei espaço para 2 leques, 2 abanicos, fiz mais 2. Mais 2 aumentos. Ok? Então, agora eu vou cortar. Coloco a agulha aqui para não escapar o ponto, né? Agora com o verde. Vou começar aqui. Eu gosto de começar aqui atrás, né? Que é onde nós começamos. Agora vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui o leque normal, com 2, o abanico normal, 2 cadenitas. E vamos fazer outro abanico aqui, tá? Outro leque aqui, ok? Vamos fazer outro abanico aqui. Outro leque no meio. Em vez de aumentar assim, como nós aumentamos esse, vamos aumentar assim, tá? Ó. Então, a diferença agora que vai um leque, um abanico no meio, en las cadenitas de separación, ok? En las cadenitas de separación del abanico, de abanico e abanico, leque e leque, vamos fazer outro leque. E é só isso, tá? Não tem nada mais. A diferença é essa, os leques continuam de 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos. Os abanicos siguen com 2 varetas
2 cadenitas y 2 varetas, pero la diferencia es que hay en el medio, entre los abanicos, hay otro abanico, entre los abanicos, entre os leques, hay outro leque, ok? E aqui tá, ó, eu fiz o verde, né, em cada um dos espaços, eu fiz um leque, depois eu fiz o lilás, tá, é lila, só acompanhando, né, agora eu tô fazendo o acabamento, ok? O acabamento eu comecei aqui, tá? Agora é facinho esse aqui. Sobe duas, uma laçada. Vamos pegar só nesse aqui, ó. Ó, aqui tem dois, fica dois fiozinhos, né, no caso, né, nesse ponto. Um, dois, né? Então, fizemos duas correntinhas e vamos pegar só num. Ó, só no da frente ali. Vão ficar 3 aqui. Agora pega tudo junto. Vamos aqui no meio do leque, no meio do abanico. Ahora hacemos 2 cadenitas. Una vuelta en el ganchillo, una vuelta en la aguja. Vamos en ese punto. Hay 2 aquí, 1, 2. Vamos solamente aquí. En el caso es un punto solo, pero hay dos hilos, 2 pedacitos de hilo, 2. Y vamos en uno nomás, con una vuelta en el ganchillo y en ese. Ahora quedó 3, 1, 2, 3. Vamos todo junto. Aqui ahora um ponto baixo, um ponto baixo, sube 2, sobe 2, uma laçada. E é só assim. Tá vendo como é fácil, né? 2, uma laçada. Já vamos terminando aqui, ok? Facinho, né? Eu coloquei só uma em cada um, tá? Uma aqui no meio, uma aqui, uma aqui. Já estamos terminando. Viram como é fácil, né? Não tem dificuldade. Fizemos só leques, depois aumentamos, um sim, um não, né? Aqui aumentamos um, aqui não, o outro sim. E depois aumentamos em todos aqui, cada um. Depois no verde colocamos um leque aqui, outro leque no meio, outro normal sobre o leque, outro no meio. E o final é só isso aqui. Tô tratando de fazer um bem fácil, tá? E aqui termina. Agora, como a gente começou por aqui, vamos pegar aqui por trás, ó, só para não colocar um ponto na frente. E 2 pontinhos para terminar. E pronto. E tá ficando assim. Vamos começar a parte de cima do vestido. A parte da saia tá pronta, né? Vamos começar a parte de la blusa. Aqui no primeiro ponto, tem 2, né?
ok? Vamos subir 2 correntinhas no começo, tá? Na primeira aqui, vamos fazer meio ponto ou ponto baixo com laçada, tá? Dá uma laçada e vamos vir em cada ponto aqui onde tem as correntinhas, onde tem as correntinhas, onde tem os pontos a gente vai pular, tá? Então, se vamos saltar esse, deixar esse sin nascer y venir en el otro, ok, con una lazada, con una vuelta en la aguja, en el ganchillo, con medio punto o punto bajo, con una vuelta, con lazada, como se dice, tá? Meio ponto ou ponto baixo com laçada, como tu queira. Vamos fazer toda assim, ok? Ó, sempre deixando esse sem fazer e vindo no outro. Só pula esse, tá? Só deixa esses dois aqui, ó. E já estamos quase terminando o vestido. Não é difícil, né? E tu não esquece, tá? Vai curtindo, comentando, deixa o teu comentário aí pra o que tu tá achando, também da onde tu é. Muitas amigas estão falando aí de onde são, né? Bem legal, tá? É bom saber, né? E mais uma vez eu desejando tudo de bom para vocês sempre, que vocês tenham muitas encomendas, que façam muita arte esse ano. Seja o que tu fizer, qual é o teu dom, né? Faz aí, faz com fé, tá bom? Não pensa que tu vai fazer e vai... Vamos voltar aqui, tá? Uma laçada, ó, uma correntinha, ok? Ó, uma correntinha e volta. Não desanima, não pensa assim, ah, eu vou fazer, não vou vender, ninguém vai querer, não vão dar valor. Não pensa isso, não fala assim. As palavras têm poder. Então, tu fica fazendo aqui o teu crochê, o teu trabalho, a tua arte, e fala, eu vou vender, eu vou conseguir, tá? Porque é assim, se tu tá fazendo, tu tem que ter fé, tá joia? Às vezes é meio difícil, né? Às vezes tu tá com estoque aí meio parado, mas pensa que amanhã vai ser melhor, tá? Que tu vai conseguir. Sempre pensa assim, sempre pensa positivo. Se tu não conseguiu hoje, amanhã tu consegue, tá? E tu não pode desanimar, tá bom? Se tu desanimar aí, pensa bem, tá? Aí que as coisas não vão andar, né? Então, bola pra frente. Continua fazendo o que tu gosta. E é isso. Chegando aqui no finzinho, no finalzinho. Eu sempre tenho o costume de parar e já puxar uma, que é pro fio não escapar, tá bom? Vamos subir 2, vamos fazer com pontos altos, ok? Com varetas no meio, entre os pontos, entre os pontos, vamos hacer. E como eu decía a las amigas aqui, digo a ustedes también para no desanimar, para tener fe, para tener fe siempre. Y pensando que si ayer no ha sido bueno, que hoy día, que mañana va a mejorar todo. Si no alcanzaste vender tus cosas, si están por ahí estocadas en tu casa, cree que mañana, que en la semana, que vas a vender, que vas a conseguir. Tenga fe, no desanimes,
e, e pensa positivo, pensa que a coisa hay que mejorar, hay que estar bien y tú vas a lograr eso, ¿ok? Así que sigue con tu arte, con tu trabajo, con tu tejido y no desanimar, desanimar jamás, hay que tener esperanza siempre, ¿ok? Y aquí hicimos no es vuelta, pero la ida com pontos altos, com varetas com pontos altos abrindo, ok? Fizemos duas carreiras com meio ponto e agora com pontos altos. Duas correntinhas e tenta deixar 25 pontos aqui, tá? Aqui é a cintura, opa. Aqui é a cintura, la cintura. Então, se deixamos 25 varetas, se por acaso deu um pouquinho mais, um pouquinho menos, tenta pegar os pontinhos aqui para que não fique mais que 25, tá? Na cintura, ok? Vamos subir duas e sempre voltando pela direita. Se tu voltar pela esquerda, o trabalho, tá? Se tu fizer assim, faz sempre assim, tá? Eu tenho o costume de vir pra cá. Mas não é errado o que tu faz se tu fizer pro outro lado, tá bom? A mesma coisa, vamos pegar no meio, tá? Não na base, ok? Não é aqui. Ok, vamos pegar no meio. Vamos fazer toda a carreira assim, tá? Com varetas en el medio entre los puntos. Entre os pontos, tá? Chegando no final, sobe duas. E agora, aqui tem 25, né? Tem 25 pontos. Vamos começar a aumentar um pouquinho. Colocar, aqui a gente sempre coloca 2, né? Então, vamos colocar 2 aqui. 2. Vou fazer toda ela com 1. Ponto e ponto. Ponto a ponto. Entre os pontos, né? Não na base, não é aqui. E sim no meio. Pra começar a subir a parte da blusa, né? A parte depois da cintura, tá? O busto que tem que ficar um pouquinho maior, né? Tá? E o ponto, tu sabe, né? Varetas, ponto alto. Se tu não sabe, não esquece. Mais uma vez eu digo, eu fiz uma videoaula para iniciantes, para principiantes, um vídeo, assim que puedes aprender, ok? Que tu pode aprender a fazer esses mesmos pontos, tá bom? Tu pode aprender no vídeo de principiantes, ok? E vamos colocar aqui 2 pontos juntos. Aqui no começo eu coloquei, aqui eu sempre coloco, entendeu? Pra subir, lembra que eu sempre falo, né? Na vinda colocam junto, quando chegar aqui colocam só. Aí como eu coloco sempre 2 aqui, eu coloquei 2 aqui, que é o aumento, tá? Então aqui eu coloquei 2, que vai ser outro aumento. Vamos subir 2, virar. E novamente aqui, como a gente sempre coloca o aumento aqui, tá? Como a gente sempre faz, ou seja, como a gente sempre faz esse ponto junto, então a próxima que vai ser o aumento, né? Esse aqui, tá? Coloquei 2 juntos, ok? E no final a gente coloca 2 juntos novamente, aqui 1.
ó, entre os pontos, tá? Virando. Ó, agora nós vamos, tem dois já, né, que eu já tinha colocado um. Vamos fazer, nessa carreira aqui, além de aumentar aqui, que a gente vai estar fazendo, vamos fazer em todo 2, tá? Todo de 2 em 2. Ó, 2 varetas juntas em toda essa parte. Já que a gente está na frente, né? Estamos delante do trabalho. Hacer 2 em todo. 2 em 2, tá? Em toda essa ida. Em toda a carreira. Terminando aqui. Sobe 2. E vamos fazer normal, tá? Esse aqui a gente sempre faz junto, né? Lembra? Então, vamos fazer ponto a ponto, tá? Ponto a ponto. Sem não aumentar nada, tá? Sem nenhum aumento, ok? Ó, 1 e 1. Sempre no meio, tá? Entre os pontos. Toda a carreira assim, ok? Chegamos no final de 1 em 1, né? 1 a 1, sobre 2, sobre duas correntinhas. A correntinha sempre forma um ponto, tá? Aqui sempre tem que colocar junto. E vamos fazer mais uma carreira só assim, ponto a ponto, entre os pontos, tá? Como eu falei, não é na base, ok? De 1 em 1. E sempre com a tua boneca, tá? Tu tá com ela aí, se tu não tá, corre pegar que tá na hora, tá? Já tá passando da hora, ok? Daí tu tem que experimentar sempre. A cada rato hay que poner en tu muñeca para ver cómo está, ¿ok? Si acaso con esos puntos está muy grande, en la cintura, con los 25 que pusimos aquí, hay que sacar un poquito. Si está muy apretado, hay que poner un punto, 2 puntos más, ¿ok? Depende de tu muñeca, tá? E sobre a linha, essa linha aqui, muitos de vocês dizem que não estão encontrando, né? A Cleia 5. Eu gosto muito dela, já falei, eu gosto demais dela, mas, ó, como é que tá ficando? Mas eu sei que muita gente não tá encontrando. Até aqui, onde eu moro, só tem em uma loja. Então, vocês podem pedir na loja onde vocês compram que vejam aí a Cleia 5. Ela é da mesma marca da Cleia 1000, da Anne, né? Da Círculo, ok? Daí vocês, como é da mesma marca, dessas duas linhas, Anne e Cleia 1000, vocês podem pedir, tá? Na loja que vocês compram. Falem da Cleia 5, tá bom? Eu gosto dela porque ela fica entre Anne e entre Cleia 1000, tá? Assim que latex de ese hilo me encanta. 196,7. Me gusta porque no es tan delgadita y no es tan gruesa.
Aunque me gusta las otras también, pero me, me encantó trabajar con ella, con ese hilo, me encanta, ¿ok? Pero si tú no encuentras en tu ciudad, en la tienda donde acostumbras comprar un hilo con esa tex, pide otro, hasta 300 nomás, para esos vestidos, hasta tex 300 nomás, ¿ok? Para menos, sí, pero no para más. Es lo que queda mejor. Y a tu gusto, ¿sí? Bueno, terminamos aquí. Y a tu gusto. E não olvides sempre de medir em tu muñeca. Não se esqueça sempre de estar com a tua boneca por perto. Bom, aqui é a parte do busto, né? De cima, que a gente aumentou bem. Então, vamos virar. Como eu digo, eu viro sempre da direita para a esquerda, ó. Da direita para a esquerda, ok? Vamos fazer um ponto, uma correntinha, tá? Fazer uma correntinha. E agora, aqui vamos fazer normal, tá? Até 8 pontos, vamos fazer normal, ok? Opa. Tem 5, 6, 7, 8. Então, vamos fazer esses 8 para cá e 8 aqui. 8 para cá, 8 para cá, de 1 a 1. Ahora vamos deixar um sem fazer, um sem fazer e vamos pro outro, tá? E vamos pro próximo. Ok? Ó, deixa um sem fazer e vem para esse. E vem nesse. E toda a carreira assim até chegar nos 8 lá, tá? Ó, aqui, sem fazer, vem pro próximo. Pra ficar assim, fechando. E é só isso essa carreira, tá? Ó, não tem nada assim, de dificuldade, ok? Só pular um. Ó, um sem fazer e vai no próximo, ok? Ó. E até aqui, deixando 8 para fazer igual aqui, ok? Agora de 1 em 1. 1 a 1. Já estamos terminando. Faz um pontinho e vamos fazer pontos baixos, tá? Ó, em cada um. Eu tô fazendo na base agora, tá? Se tu achou difícil os outros, fazer no meio aqui assim, faz na base também, tá bom? Aí vamos fazer todo ele assim. E depois vamos descer com pontos baixos aqui, tá? Em toda a volta. A mesma coisa, tá bom? Então, vamos trabalhar assim. Continuando em pontos baixos, vamos fazer aqui em volta, tá? Como eu digo, esse ponto alto, ele tá deitado, eu sempre digo em todos os vídeos.
assim ele tá deitado, assim ele tá em pé, né? Então, vamos colocar um pontinho no meio, outro na base, outro no meio, é só para equilibrar, tá? Outro na base. E vamos fazer toda a volta assim, ok? Cheguei aqui em cima, né? Aqui atrás, ó, na espalda, como quedou. Como é quedado lá, parte de atrás, parte de trás do vestido. Ó, aqui, eu cheguei aqui em cima, vou fazer uma correntinha. Eu vou fazer só pontos baixíssimos aqui, tá? Em todo, ponto deslizante, toda a ida, hasta aqui, com ponto deslizante. É super fácil, não? Ok? Chegamos aqui. Agora, como eu vou colocar 2 botões, eu vou fazer 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 2 aqui e colocar a correntinha, tá? Pode ser com ponto baixíssimo, com ponto deslizante. Então, hicimos 5 cadenitas para el botón. Vou descer aqui com ponto baixíssimo, com el ponto deslizante, bajando en la espalda, en un lado de la espalda, um lado das costas, que é para poner outro botão, dois botões, ok? Então, um botão aqui em cima, e o outro botão aqui na cintura. Então, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, 5 correntinhas, e aqui mais um botão, ok? Ó, e para não cortar o fio, para não cortar o hilo, vou seguir com um ponto deslizante para o outro lado e podemos fazer hasta em cima, assim, para deixar o hilo para los botones, ok? O hilo para los botones. Então, vou deixar o fio já assim, sem cortar. Vou deixar o fio já assim, deixando um pedaço grande, né? Tá? Aqui todo com ponto baixíssimo. As costas, a espalda com ponto deslizante todo. E aqui deixamos el hilo, deixamos a linha, o fio, que é para colocar os botões, ok? São 2 botões, tá? Agora vamos experimentar na mocinha. Pronto. Agora vamos fazer o cinto, tá? Isso aqui se compra em metros. Tu vai encontrar nas lojas aí. Aqui eu vou deixar pro cinto, tá? São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 no meu aqui, então. Se tu comprar esse mesmo aqui. Se tu não encontrar, tu compra... Tu coloca o que tu quiser, tá? Se tu não encontrar isso aqui, que eu não sei nem o nome, tá? É strass, 1 metro, tá bom? Com uma agulha bem fininha, tá? 0,6 milímetros, ó, tá? Tem uma pontinha bem fininha. Eu vou fazer em volta,
tá bom? Ó, aqui ele tem um plástico, tá? Que a gente pode colocar aqui, tá bom? Com a linha, com muita paciência. Paciência, mais paciência, porque essa linha aqui, essa agulha aqui é muito fininha, tá? Vem aqui, faz uma correntinha e vão vir pro lado, tá? Aqui é a frente, né? Delante, que vai quedar delante. Aqui e lado, vão no mesmo lugar. Puxar o fio certinho, ok? Ó, agora, como tá do lado aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? Vou fazer uma correntinha do tamanho que tu quiser, que é para amarrar atrás. La cadenita la haces como quiera, que é para cerrar atrás, ok? Então, vamos fazer uma cadenita mais ou menos de um tamanho aqui. Lo que tu vês que é melhor para ti, para cerrar, ok? Para dar um nozinho, para dar como um nudo, um laço, como queira. Ok? Mais ou menos 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Agora, vamos voltar com ponto baixíssimo, com ponto deslizante. Vamos deixar 3. 1, 2, 3. Vamos na quarta, ok? Com ponto deslizante, volvemos. Tá? Com ponto baixíssimo. Só voltar devagarzinho, tá? Se escapar, pega novamente, ó. Ok? Vamos fazer toda assim. Até aqui. Chegando aqui. Finalzinho. Ó, agora eu vou vir direto para esse. Tá? Ó. Como que ficou. Um cordão, né? De crochê. Agora eu vou vir direto para esse, ó. Pro canto aqui. Tá? Direto da correntinha. Aqui. E aqui. Agora com uma correntinha, eu vou virar pra cá no mesmo e colocar no mesmo, ó. Igual aqui. Ok? Agora vamos direto aqui, ó, no outro. Deixa o ponto meio, pode deixar meio soltinho, um pouquinho suelto. E viene directo a la otra, al otro brejito aqui, al outro strass. Tá? Um ponto baixo, né? Ok? Vai devagarzinho. E vai ficando assim, ó. Aqui igual. Um pontinho, uma correntinha, uma cadenita. E viemos pra cá. E vamos fazer a mesma coisa que aqui, tá? Aqui o final do cinto, o final do cinturão. E aqui. E terminamos, ok? E quedou assim.
Agora vamos fazer uma correntinha de 15, tá? 15 correntinhas. Uma, 15 correntinhas. Agora, na quarta, 1, 2, 3, 4, no quarto, vamos fazer pontos baixos aqui, só aqui, na pontinha, ó, tá? Pontos baixos. Bem na pontinha, ó. Chegamos aqui no final, não vou usar esse primeiro aqui. Faz uma correntinha, vira. E agora, ó, que tem uma trancinha aqui, né? Na trança, ok? Então, conta aqui novamente. 1, 2, 3. E vem no quarto. Vem no quarto ponto. No começo, né? E novamente com pontos baixos. Mas sempre aqui por trás. E nesse pontinho, ó. Aí como na trança. E é nesse de atrás, ok? Solo en el hilito, en el hilo, en un hilo de atrás, ok? Só no fiozinho de trás ali, tá? Sempre, ó, sempre olha bem assim, sempre no fiozinho de trás. E esse todo é assim, tá? A gente vai trabalhar só assim agora. Aqui, ó, notem que tem um pedacinho, né? A gente tem que tem um fiozinho aqui atrás, ó. Uma correntinha que é a primeira, tá? Ó, às vezes ela, no comecinho, às vezes ela é meio difícil de pegar, mas não tem problema, tem que pegar ela, tá? Ó, uma correntinha. Conta 1, 2, 3 no quarto. E a mesma coisa, ó. Sempre no de trás. Tá? Mira a trença, que é aqui em cima. E vamos en el ponto que queda para allá. Para o outro lado, ó. Ok? Vocês estão entendendo, gente linda? Tá? Vamos trabalhar só assim agora, ok? Aqui, e aqui tem que fazer o último, tá? E vamos trabalhar só assim em todo esse aqui, tá? Uma correntinha, volta. E sempre contando 1, 2, 3 no quarto, tá? No quarto ponto. E sempre com pontos baixos. Se tu quiser fazer ela mais larga, um pouco mais ancha, se puder ser, se quiser ser menos, mais angosta, mais estreitinha, pode fazer, ok? E sempre por lá, não tem, em cada volta que tu fizer, é sempre lá, do lado de lá que pega o ponto, tá? Ó, só na pontinha, ó. Ó como ele abre, tá? E vamos trabalhar assim agora, não esquecendo que quando chegar aqui, tu vê que tem um pedacinho aqui, tem que fazer aquele pontinho ali, ó.
Ó, aqui, ó, ele fica bem aqui assim no finalzinho, tá? Sobe uma, vira, conta, 1, 2, 3, 4. Então, vamos no quarto ponto e seguimos. Então, vamos trabalhar só assim, tá? Ok? Trabalhando, muchachas. Lembrando que deu 13 pontos, tá? 13. Então, em todas as carreiras tem que dar 13, tá bom? Se não tiver 13, tem que voltar, fazer alguma coisa, arrumar aí, desmanchar, ver o que tá errado, tá? Hay que tener los mismos tanto, ok? O sea, en el mío quedó 13 puntos aquí. Y si quedó 12, 11, si tú hiciste menos o hiciste más, toda la ida y la vuelta hay que tener el mismo tanto de puntos, ¿ok? Para quedar así, tá? Para não quedar assim, ok? Aqui está. Fizemos um total de 60 carreiras, tá? 60. Aqui tem 30 desses nervurinhos aqui, tá? Então, ok? Conta 2, 4, 6, tá? Então, tem 30 nervurinhas, um total de 60 carreiras, ok? 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, passa 2. Aí no próximo, tá? Agora pode fazer ponto baixo aqui mesmo, tá bom? Pra ficar mais firme, né? Ok? 5 correntinhas. Agora mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. E vamos fechar aqui, ok? E vamos cortar, tá? Aí vamos colocar as pérolazinhas aqui, ok? 2. Aqui eu coloquei as pérolazinhas, né? No lugar de botão. Tem aqueles botõezinhos de pérola que tu pode colocar também, tá? Pra fechar, ok? Aqui eu separei no meio, tá? Ó, ok? Que é pra gente só ver aonde vamos colocar o botão do meio, tá bom? Com linha e agulha, eu vou fazer aqui, ó, só pra lá e pra cá um pouquinho, ó. Só pra encolher um pouquinho, tá? Ok? Vamos deixar um pedacinho pra cá. E vamos voltar. Tá? Podemos voltar pelo ladinho aqui, pra não pegar no mesmo fiozinho. Ok? Que é só pra encolher aqui. E pregar esse aqui, tá bom? Aqui tu coloca o que tu quiser, tá? Se tu quiser colocar pérolazinhas, se tu quiser colocar botõezinhos, né? Aqui fica a teu critério, tá joia? Eu como tenho esse botãozinho aqui, é um botãozinho essa florzinha, e é mais ou menos da cor do, assim, da cor do que a gente tá trabalhando, né? Eu vou usar ela, tô usando ela aqui, e é um botão, na verdade é um botão, tá? Agora, tanto a gente pode abrir, como não precisa abrir também, dá pra colocar por cima, tá? Mas, ó.
Pode ser assim. Pode ser assim. Ok? E aí, como tu queira. Tá bom? Aqui o filó para sair de baixo. La falda de abajo. El filó para hacerla. Tenemos un metro y medio por la altura de la falda tejida, ok? 1,5 metro pela altura da saia de crochê. Aqui vamos virar um pouquinho, aqui a linha de costura, agulha de costura com o fio da cor da saia. E vamos só fazer isso aqui, tá? Sempre dobrando a beiradinha, virando para trás. E fazendo isso, tá? Não tem nada demais, ok? Fazer toda a volta del filó de 1,5 metro. Se tu queres mais armada, mais aberta ou mais, ok? Pode usar os 3 metros. Se tu quiser ela mais armada, usa os 3 metros, tá bom? Que já vem, né? E vamos fazer toda assim, ok? Trabalhando. Terminei de cortar. E agora colocar na mocinha. Sempre essa primeiro. Essa saia primeiro para depois a outra, tá? Primeiro la tejida, depois la de filó. Sim? Aqui amarrar aqui atrás. Então é isso, gente lindo. O vestido ficou assim, tá? E se tu gostou, curte, comenta, compartilha, deixa teu recadinho aí pra mim, tá? Te inscreve no canal, que é muito importante, como eu sempre digo. Ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E não esquecendo também que tem videoaula toda semana, tá joia? E também mais acessórios e roupas de bonecas, é só clicar no link